Governo brasileiro confirma que 2 milhões de doses de vacinas da Índia devem chegar ao país nesta sexta-feira. Brasil segue em tratativas com a China para trazer insumos usados na fabricação de mais imunizantes. Após suspeitas de fraudes e favorecimento na aplicação das doses, Manaus interrompe campanha de vacinação. Justiça Mineira suspende decisão que permitia a reabertura do comércio em Belo Horizonte. Prefeito do Rio de Janeiro diz ser impossível realizar eventos de carnaval em julho. Brasil registra mais de 1.300 óbitos por coronavírus pelo segundo dia consecutivo. No Reino Unido, quem furar quarentena poderá receber multa de R$47 mil. Recuperada dos ferimentos, onça atingida pelas queimadas, finalmente é devolvida ao Pantanal. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governo federal divulgou que deve chegar amanhã ao Brasil o avião com 2 milhões de doses da vacina da Oxford AstraZeneca, produzidas na Índia. Agora a expectativa é a liberação de insumos da Coronavac pela China, que ainda não autorizou a exportação. Um esforço diplomático está sendo feito pelo governo brasileiro. 2 milhões de doses da vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca devem chegar ao Brasil nesta sexta-feira no fim da tarde. A carga vem da Índia no voo comercial até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e depois segue numa aeronave da Azul até o aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Um reforço na imunização dos brasileiros, já que este produto foi aprovado pela Anvisa, mas não pôde ser utilizado por estar fora de alcance. O Brasil havia iniciado a missão de busca, mas antes que o avião decolasse, a Índia informou a suspensão do envio das vacinas. Após 7 dias de negociações, a Índia autorizou o transporte das doses. Nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou em reunião do Conselho Nacional de Saúde que o país deve receber nos próximos meses uma avalanche de novos pedidos de farmacêuticas. Estamos no processo de receber as novas doses, tanto da AstraZeneca quanto as doses fabricadas pelo Butantan. Então, o Butantan já tem outras doses fabricadas, já estamos no processo de recebimento delas. Outros laboratórios apresentam suas propostas, era o que nós esperávamos. Em janeiro, que é agora, e começo de fevereiro, vai ser uma avalanche de laboratórios apresentando propostas, porque são 270 iniciativas no mundo produzindo vacinas, e a gente tem que estar com muita atenção e muito cuidado para colocar todas elas o mais rápido possível disponíveis, dentro da segurança, dentro da eficácia e na nossa capacidade de colocar no lugar certo, na hora certa. O governo federal também realiza esforços para trazer ao Brasil insumos necessários para a produção e fabricação de vacinas embargadas pela China. A embaixada chinesa no Brasil confirmou que o embaixador da China conversou por telefone com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para alinhar a cooperação mútua de assuntos de interesse dos dois países. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, publicou em suas redes sociais que o governo federal trata com seriedade as questões referentes ao fornecimento de insumos farmacêuticos para a produção de vacinas e que o governo é o único interlocutor do Brasil neste debate. Mas no mesmo dia, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também conversou com o embaixador chinês. Foi uma reunião muito positiva. O embaixador deixou claro que não há nenhum obstáculo político, que a tramitação técnica que atrasou um pouco, mas que eles estão trabalhando junto com o governo de forma clara pela aceleração da exportação dos insumos para o Brasil. A Fiocruz informou em nota que tem compromisso de entregar até abril 50 mil doses da vacina e mais de 200 mil doses até 2021. Mas disse que a não confirmação do envio do IFA, ingrediente farmacêutico ativo, pode comprometer o cronograma de produção, embora ainda esteja dentro do prazo contratual. O Instituto Butantan
também espera conseguir importar mais matéria-prima para envasar a Coronavac no Brasil. Além disso, aguarda a decisão da Anvisa sobre o pedido de uso emergencial de 4.800.000 doses da vacina. A expectativa é que a resposta saia até o final da semana. Se isso acontecer, na próxima semana, nós já estaremos em condições de usar as doses da vacina produzidas no Butantan. Quer dizer, esse pedido é um pedido para o produto feito aqui no Brasil, diferente daquele que foi autorizado no último domingo, que era do produto que veio pronto da China. Com isso, com essa autorização, nós regularizamos o fornecimento das vacinas produzidas no Butantan e estamos aí aguardando a chegada de mais matéria-prima. Em reunião online informal com deputados da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que a dificuldade em importar a matéria-prima ocorre pela alta demanda e burocracia. Outros países que precisam importar esse insumo da China estão basicamente na mesma situação, ainda não receberam as entregas, precisando desses insumos, inclusive países europeus, enfim. Então, nós acho que estamos bem colocados nessa situação. Claro que queríamos já ter aqui os insumos, mas todo o processo está avançando e queremos acelerá-lo justamente para que possamos, tenho certeza que conseguiremos, manter todo o cronograma de vacinação. E a vacinação contra o coronavírus foi suspensa por um dia nesta quinta-feira em Manaus, após denúncias de fraude na administração de doses para pessoas de grupos não prioritários. A medida é mais um golpe para o Amazonas. O estado é afetado por um forte aumento de casos e mortes decorrentes da segunda onda da pandemia, com falta de unidades de terapia intensiva disponíveis e escassez de oxigênio. O Ministério Público Estadual está investigando denúncias de que doses da vacina estavam sendo desviadas para serem aplicadas em pessoas fora do grupo prioritário. Parentes de empresários locais recém-formados em medicina teriam furado a fila. A Prefeitura de Manaus informou que decidiu suspender a campanha de vacinação dos profissionais de saúde, para que o governo do estado apresente um plano reorganizado de distribuição das doses nas unidades da rede estadual, com os critérios de definição de prioridades. A prefeitura não mencionou as supostas irregularidades. Os Ministérios Públicos da Bahia e Federal acionaram a Justiça para pedir a aplicação de multa de R$ 145 mil ao prefeito de Candiba, Reginaldo do Martins, do PSD. O crime foi ter furado fila na vacina contra a Covid. O município de quase 15 mil habitantes recebeu apenas 100 doses de Coronavac e o prefeito não pensou duas vezes. Apesar de não estar na lista de quem deve ser imunizado com prioridade, já foi vacinado. E ele não foi o único. O Ministério Público de pelo menos 11 estados e do Distrito Federal apuram denúncias de fura-fila por parte de políticos, empresários e funcionários públicos. A Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz divulgou hoje que prevê entregar ao governo brasileiro um total de 210.400.000 doses da vacina de Oxford contra a Covid-19 em 2021. Mais de 100 milhões de doses produzidas a partir do ingrediente farmacêutico importado da China serão entregues ainda neste ano, segundo a previsão da Fundação. A segunda parcela das doses, que soma 110 milhões, virá de insumos produzidos no país a partir do acordo feito com a AstraZeneca Oxford. E ainda sobre vacina, hoje o Fundo de Investimento Russo anunciou que a farmacêutica brasileira União Química já começou a fabricar o imunizante Sputnik no Brasil. A parceria entre a Rússia e a União Química foi anunciada no último dia 13, com a promessa de trazer 10 milhões de doses da vacina ainda no primeiro trimestre de 2021. A previsão era que a produção tivesse início no dia 15, mas isso não aconteceu por conta de pendências com a Anvisa. A agência havia informado que faltava autorização para a condução dos ensaios da fase 3. E tem muitas empresas faturando com vacinas. De acordo com o ranking feito por uma consultoria especializada em mercado financeiro,
A farmacêutica norte-americana Novavax é a que apresentou o maior ganho nos últimos 12 meses e ofereceu o maior retorno aos acionistas. A valorização das ações desde fevereiro de 2020 é de mais de 1.500% e hoje seu valor de mercado ultrapassa os 8 bilhões de dólares. Outras empresas também tiveram altas expressivas. A Moderna registrou valorização acima dos 580% e a alemã BioNTech teve alta de 223% no mercado de ações. E agora o mercado financeiro. O dólar voltou a subir nesta quinta-feira. Nesta sessão, os investidores analisaram dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos e a sinalização de política monetária do Banco Central do Brasil após o Comitê de Política Monetária, o Copom, ter mantido a taxa básica de juros em 2% ao ano, como foi esperado. A moeda norte-americana fechou em alta de 0,95% e encerrou o dia cotada a R$ 5,363 na venda. O uso emergencial da vacina contra o coronavírus mal foi aprovado pela Anvisa e já surtiu um efeito de esperança e alívio na população. Mesmo que ela ainda seja para grupos específicos, já é possível sentir o otimismo das pessoas nas ruas. Antes mesmo da picada, a vacina já está fazendo efeito, pelo menos no psicológico das pessoas. Nas ruas é possível ver o otimismo da população, mesmo que ainda não tenham sido imunizadas. A gente fica mais aliviado, com a vacina, a esperança de que tudo volte ao normal e que a circulação das pessoas volte, a economia volte. A vacina ela vem trazer esperança, não resta dúvida. E precisamos acreditar. Com certeza é esperança, é segurança e vamos acreditar. Não vejo a hora de recebê-la. Você acha que é o que todo mundo está esperando? Acho sim, que todo mundo está esperando para a gente voltar à vida normal, né, gente? Isso é muito importante. Cara, quando saiu a notícia de que estava sendo liberado pela Anvisa, o coração acelera, as coisas, sabe? Não, a gente vai conseguir voltar a sair, a gente vai conseguir voltar a se divertir, a trabalhar direito, a ganhar dinheiro de novo, a fazer girar. É muito importante, é muito importante. A gente quer muito isso, quer muito que aconteça. Parece que as pessoas estavam comemorando, assim, a Copa do Mundo chegou agora e estava todo mundo comemorando. E isso é legal, porque faz bem para o nosso psicológico e fazendo bem para a nossa cabeça, automaticamente faz bem para o nosso corpo. O estresse também vai diminuindo e a gente começa a ter uma imunidade melhor e uma qualidade de vida muito melhor. Então, assim, manter esse humor bom, essa capacidade boa de ver a vida com otimismo, com outros olhos, é bom para a nossa saúde física e mental. Neste começo da vacinação, os profissionais da saúde e grupos prioritários serão imunizados com doses da Coronavac, a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. São 6 milhões de doses disponíveis e outras 4 milhões de doses produzidas pelo Instituto Butantan deverão estar disponíveis nos próximos dias. E em março, deverá chegar ao país as doses da AstraZeneca Oxford, produzidas na Índia. No total, o Ministério da Saúde afirma que o Brasil terá 354 milhões de doses de diferentes vacinas contra o coronavírus disponíveis ao longo de 2021 e 2022. E não é mera empolgação. A vacinação em massa também vai impactar diretamente a economia. O mundo vai poder reativar setores abalados pela crise, como o comércio, o turismo e a cultura. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, inclusive, prevê uma alta no PIB mundial de mais de 4%. Tudo isso graças à vacina contra o novo coronavírus. A expectativa hoje das pessoas de uma superação da crise, de uma retomada da atividade econômica é muito melhor, porque tem uma saída, tem uma luz no fim do túnel, e é isso que a vacina trouxe para os brasileiros. Na prática, então, a vacina possibilita a gente ter um horizonte onde não vai ter mais essa necessidade de você restringir ou horário, ou tipo de comércio, e essa restrição de mobilidade acabando, você tem uma retomada efetiva da economia. Mas vale lembrar que, apesar de tudo isso, do otimismo na economia e a esperança em dias melhores, falta muito para que toda a população seja vacinada. Estamos apenas no começo de um longo caminho, até o fim da pandemia. Por isso, ainda é preciso manter todos os cuidados que tomamos até aqui. Continuar usando máscara, continuar usando álcool em gel. Então, assim,
ter as medidas de segurança e segurar essa euforia. Porque eu tenho percebido que todo mundo, está feliz. É legal ter essa felicidade, mas não esquecer que a gente ainda tem o vírus. Então, continuar com cautela. E a cautela é tanta que você vai ver a seguir que São Paulo vai endurecer a quarentena nos fins de semana. E ainda, Justiça suspende decisão que permitia a reabertura do comércio em Belo Horizonte. Estamos de volta. O prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, do PSD, estava sofrendo muitas pressões dos comerciantes para reabrir o comércio da cidade. Mas ele recebeu uma força do Tribunal de Justiça de Minas, que suspendeu a decisão de primeira instância, que permitia a reabertura dos serviços não essenciais em BH a partir do próximo dia 19. Mas em razão dessa 29. Mas em razão dessa decisão, o comércio que já estava fechado há 2 semanas deve permanecer fechado. Desde o último dia 11, a capital mineira passa por mais um fechamento dos serviços não essenciais. Mas o deputado Bruno Engler, do PRTB, questionou na Justiça a medida da Prefeitura e apresentou uma ação popular que alegava que as decisões do município estavam sendo tomadas por meio de decreto, sem passar pela Câmara Municipal. Ao julgar o caso, o juiz Valner Batista Ferreira Machado havia decidido autorizar a reabertura do comércio no próximo dia 29. Além disso, havia determinado que a Câmara fosse citada para que pudesse elaborar leis. A Prefeitura, então, apresentou um recurso contra a decisão, que foi analisado pela desembargadora Áurea Brasil, que entendeu que as medidas tomadas pelo Poder Executivo não extrapolam sua autonomia e competência, e destacou na nova decisão que a aglomeração e a redução do isolamento social provocadas pela reabertura do comércio poderiam causar um aumento ainda maior dos casos de Covid no município, que vive a pior fase da pandemia. O governo do estado de São Paulo vai anunciar amanhã que todas as regiões vão voltar à fase vermelha do Plano São Paulo aos fins de semana, a fase a mais restrita, e permite que somente os serviços essenciais, como farmácias e supermercados, permaneçam abertos. Com a mudança, bares, restaurantes, comércios, parques e shoppings não vão poder abrir aos sábados e domingos. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. A Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping decidiram buscar na Justiça proteção contra o aumento dos aluguéis. Diante da explosão do IGPM, que subiu 23%, os comerciantes dizem que está difícil negociar descontos que valham a pena, em comparação com a inflação oficial do país, que foi de pouco mais de 4%. Alguns lojistas conseguiram mudar o indicador, mas tiveram que ir à Justiça. A Associação Brasileira dos Shoppings diz que desde o início da pandemia de coronavírus, o setor sempre esteve aberto a negociações. A Prefeitura do Rio de Janeiro cancelou o Carnaval de 2021, que estava marcado para julho, depois de ser adiado por causa da pandemia de Covid-19. Nesta quinta-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que a festa não vai ser realizada neste ano na capital fluminense. Pelo Twitter, Paes falou sobre sua paixão pelo evento, mas disse que parece sem sentido imaginar que teremos condições de realizar um carnaval em julho. O prefeito informou que já solicitou que sejam preparados editais para auxiliar o sustento ao longo de 2021 para os fazedores dessa celebração cultural. Ainda em setembro, a Liga Independente das Escolas de Samba e a Associação de Blocos Sebastiana sinalizaram a necessidade de alterar o calendário do evento. Em novembro, surgiu a possibilidade de o carnaval ser transferido para julho, após uma reunião da Liesa, mas sempre destacando a necessidade de que a população já estivesse vacinada. Na última semana, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sancionou uma lei criando o Carna Rio, oficializando um carnaval fora de época em julho. Mas a folia ficou mesmo para 2022, com todos devidamente vacinados, como destacou o Paes, celebrando a vida e nossa cultura com toda a intensidade que merecemos. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de o trabalhador que se recusa a tomar vacina ser demitido por justa causa esbarrou num problema básico.
Ainda não existe vacina para todos, mas a situação deverá mudar e, por isso, quem tem registro em carteira deve ficar atento. A cada 3 minutos, um profissional da saúde é vacinado contra a Covid-19 em São Paulo. Os números foram informados pelo Vacinômetro, ferramenta que foi criada para fazer a contagem da vacinação. Está disponível no site oficial do governo do estado. Nesse ritmo, a campanha se tornou na primeira semana a maior já realizada no país. Depois de aplicada a dose, a pessoa recebe um comprovante de imunização com QR Code. E esse documento aqui pode fazer muita diferença. Apesar da vacina contra a Covid-19 não ser obrigatória, quem não se vacinar corre o risco de ser impedido de fazer algumas atividades do dia a dia, como, por exemplo, frequentar lugares públicos ou então usar o transporte coletivo. Em casos mais graves, até ser demitido do trabalho por justa causa. A punição é possível porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, autorizou na semana passada a adoção de medidas restritivas para quem não se vacinar. Cabe à empresa, ao empregador, porque é uma responsabilidade ele cuidar da saúde dos seus trabalhadores, sob pena de ter que responder processos trabalhistas. Então, a empresa ela vai ter que regular isso. Ela vai ter que fazer uma normativa, uma circular a respeito disso. Então, se é uma resposta pronta, ser dispensada não. Mas também, se tem um documento, uma circular, aí sim, ele pode ter o risco, certo? Por indisciplina, por insubordinação, suspensão. Apenas os funcionários que apresentarem justificativas médicas podem ficar sem a vacina, como, por exemplo, gestantes ou pessoas com algum problema de saúde. E também é fundamental que a vacina esteja disponível na cidade onde a empresa está sediada. Quais são os casos que pode acontecer? Gestante, doenças autoimunes, também aquelas que determinada substância que compõe a vacinação causa alergia, risco à saúde. Essas são as exceções. Por enquanto, apenas os funcionários da saúde estão sendo vacinados e ainda não há previsão para que os demais trabalhadores sejam incluídos no Plano Nacional de Imunização. Ela deveria privilegiar trabalhadores de serviços essenciais, trabalhadores mais vulneráveis e trabalhadores pobres, né? Que mostram as estatísticas que são quem mais é acometido e quem mais morre. Então, não são só os trabalhadores em saúde, né? Não é só trabalho de saúde, é trabalho em saúde. Porque tem um médico, tem um pessoal de enfermagem, tem físio, tem fono, tem um pessoal da limpeza, tem um pessoal dos refeitórios, tem um pessoal da segurança patrimonial, de recepção. Nós temos os trabalhadores de transporte coletivo, né? De ônibus, de metrô, de CPTU, CPTM. Em países que estão com a vacinação mais adiantada, quem não se imuniza não pode trabalhar. É o caso de Abu Dhabi, no Oriente Médio, que é o segundo lugar do mundo com mais registros de pessoas vacinadas. A brasileira Midian mora lá há 5 anos e em dezembro ela tomou a primeira dose da vacina. Nessa semana, recebeu a segunda dose. Aí, pessoal, vacinada. E eu gostaria de enfatizar que é muito importante que as pessoas pensem, em primeiro lugar, não apenas em si, mas na coletividade. Porque a vacina é algo que só vai funcionar se todos aderirem. É necessário que as pessoas pensem no próximo, não apenas em si. E a gente tem que sim confiar na ciência, confiar nas pessoas que estudam isso diariamente. Nós temos profissionais aí no mundo inteiro que estão trabalhando 24 horas por dia em busca desta vacina. Então nós temos que confiar. As famílias e as empresas brasileiras pediram 15,4% a mais de dinheiro emprestado no ano passado. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, foi o maior aumento dos últimos 8 anos. O endividamento das pessoas jurídicas foi o dobro das físicas. O crescimento foi impulsionado principalmente por linhas de crédito lançadas pelo governo em resposta à pandemia. E veja a seguir, o Brasil volta a registrar mais de 1.300 mortes por coronavírus em 24 horas. E no Reino Unido, quem furar quarentena poderá receber multa equivalente a R$47 mil.
E ainda no Reino Unido, quem desrespeitar a quarentena e participar de festas ilegais com várias pessoas, como é comum acontecer no Brasil, poderá receber multa de R$47 mil. A pena vale para quem for advertido e insistir no erro. Os britânicos estão em seu terceiro confinamento, com o fechamento até de escolas. O país é o mais atingido da Europa, com 95 mil mortos. É o governo que anunciou que na próxima semana vai divulgar muitas multas para festas privadas com mais de 15 pessoas. E após registrar um recorde de contágios por Covid-19 na quarta-feira, Portugal anunciou hoje o fechamento de escolas por 15 dias. Em Lisboa, a população preocupada com o aumento de casos da doença concordou com a medida. A decisão foi tomada pelo primeiro-ministro António Costa após um conselho de ministros. Acho bem e mal. Tem as duas vertentes, portanto, é bom para proteger as crianças, contudo, vai ser mal, sobretudo para as crianças, porque deixam de poder conviver com os colegas e deixam de poder ter um ensino presencial que é muito melhor do que online. Mas, em primeiro lugar, está a saúde deles e de todos nós. Acho que é necessário nesta altura, porque a pandemia está a alastrar a uma velocidade bastante maior e, portanto, parece uma das medidas necessárias é o fecho das escolas. É uma medida que tinha sido tomada já há mais tempo atrás, provavelmente na altura do Natal, quando havia poucos casos ativos, ou menos casos ativos, e que aproveitaria as férias de Natal e Ano Novo para causar menos dano ao ensino das crianças. Nesta altura penso que é tardio, há demasiados casos ativos, é inevitável, mas é tardio. Uma semana após a imposição de um segundo confinamento geral, que não previa o fechamento de escolas e universidades, Costa explicou que se tornou necessário devido à nova variante e à velocidade de transmissão. Portugal atingiu na quarta-feira um novo recorde de contágios em 24 horas, com o registro de 14.647 novos casos. A aceleração pode ser explicada pela propagação da cepa britânica, que é muito mais contagiosa. De acordo com autoridades, a variante representa atualmente 20% das infecções, mas a proporção pode chegar a 60% na próxima semana. O presidente argentino foi vacinado com a vacina da Rússia, a Sputnik, nesta quinta-feira. A Argentina iniciou esta semana a segunda fase da campanha nacional de vacinação voluntária, que começou em dezembro. O presidente pediu que a população se vacinasse. A Agência de Controle de Drogas do país sul-americano havia aprovado a aplicação em pessoas com mais de 60 anos. No último sábado, chegou ao país a segunda remessa, com 300 mil unidades desta segunda dose. O acordo com a Rússia inclui mais 19,4 milhões de doses até fevereiro, com opção de compra de mais 5 milhões. A Argentina iniciou esta semana a segunda fase da campanha nacional de vacinação voluntária, que começou em dezembro. O país sul-americano, de 44 milhões de habitantes, registrou 46 mil mortes por Covid-19 desde março. A Argentina também tem acordos de fornecimento das vacinas Oxford AstraZeneca e ao mecanismo COVAX da Organização Mundial de Saúde. Também negocia a chegada do produto que a Pfizer fabrica. E no primeiro dia, como presidente da maior economia do mundo, Joe Biden assinou uma série de decretos. O presidente americano Joe Biden assinou o decreto que reintegra os Estados Unidos no Acordo Climático de Paris. Outro documento assinado é para anular a decisão de deixar a Organização Mundial da Saúde. Também ficou decidida a suspensão das obras do muro de fronteira com o México e a participação das minorias no governo federal. Poucas horas após assumir a presidência, Biden procura se distanciar de Donald Trump e assim definir o rumo de seu governo. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que o primeiro telefonema do presidente para um líder estrangeiro será o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau na próxima sexta-feira. Neste período de pandemia, o serviço de moto entregador tem sido muito requisitado. Centenas de motos são vistas pelas ruas das cidades todos os dias. Mas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma moto entregadora chamou a atenção. Acompanhe. Roseli estava retirando um pedido quando foi surpreendida com a notícia de que a foto dela estava nas redes sociais. Eu fui fazer uma retirada no restaurante, aí a pessoa que me atendeu lá falou assim: "Ah, que legal, eu vi você e a sua família
no Facebook. Aí eu disse, mas você me achou? Achei que ela tinha me achado no Facebook, né? Pelo meu Facebook. Ela falou não, uma menina estava andando na rua e achou legal você trabalhando, uma mulher trabalhando, né? Que não é comum, e com a foto da família. Ela tirou a foto e colocou no Facebook dela. A ideia de colocar a foto da família na mochila de entregas foi do esposo. A ideia surgiu quando eu vi um colega, né? Um colega que colocou um desenho do filho dele, fez na escolinha, e a bag dele era antiga, ele colocou pelo zíper, só que daí a chuva estragou. Fui na gráfica e perguntei se eles não plastificavam a foto, porque eu tinha uma foto bonita que eu queria colocar já fazia tempo na minha bag. Minha bag era bem feinha, é velha. E aí eles conseguiram fazer para mim plastificada, né? Que não estragava na chuva. Eduardo é serralheiro e trabalha como moto entregador no período da noite. A esposa faz as entregas durante o dia. A iniciativa chama a atenção e ganhou a simpatia das pessoas. O casal tem como objetivo passar uma mensagem positiva sobre a profissão. A mensagem da foto é justamente essa, né? Existe uma família por trás daquele motoentregador ali. Roseli faz entregas por um aplicativo apenas. No ano passado, a empresa resolveu fazer o top 10 e ela está em primeiro lugar. Em dezembro, recebeu um bônus de R$ 200. Em dezembro, Roseli realizou 352 entregas, uma média de 11 por dia. Mas para realizar o trabalho no tempo estabelecido pelos aplicativos, os motoentregadores precisam enfrentar os desafios do trânsito e também das esperas. Falando assim não parece muito, mas 10 minutos é muito tempo para quem tem outras entregas para fazer ao longo do dia. Às vezes o restaurante também demora para liberar a entrega para a gente corre para chegar lá. Aí chegando lá, o restaurante não está pronto, o produto deles, aí a gente tem que esperar mais um pouquinho. Eu já cheguei a esperar 1 hora. Apesar das dificuldades, o casal está conseguindo pagar as dívidas e tem um sonho maior. O nosso maior sonho agora que está com essa rendinha extra é a gente poupar um pouquinho para conseguir a nossa casa própria. E veja a seguir informações importantes da live do missionário Soares. E veja também, recuperada de ferimentos, onça atingida por queimadas é devolvida ao Pantanal. Completamente recuperada, a onça pintada resgatada em meio às queimadas no Pantanal no ano passado foi devolvida ao seu habitat. O animal foi salvo graças ao trabalho realizado pelo Centro de Reabilitação localizado em Campo Grande. A onça foi resgatada no dia 3 de novembro no Pantanal com uma série de complicações por conta das queimadas. 4 patas chegaram bem queimadas, né? Ela também, por inalação de fumaça, também teve problemas de pneumonia e chegou um animal desidratado e muito magro. Apelidada de Jojo, ela pesava 70 quilos quando foi encontrada. Engordou 17 em 2 meses e meio, fruto de uma dieta à base de muita carne. Gosta muito de peixe, né? E também comeu carne vermelha, frango, em torno de 7 quilos por dia. Foi sedada para que os médicos fizessem os exames clínicos e colocassem o colar de monitoramento antes de voltar para a natureza. Qual é a geolocalização atual desse animal? Se o animal está bem, se ele está andando, se ele está se locomovendo à noite, porque trata-se de um animal com hábito noturno, né? E crepuscular. Então tudo isso vai nos trazer informação de como ele estará. A onça segue viagem nesta quinta-feira por volta do meio-dia de avião. Será solta próximo à Serra do Amolar, onde foi encontrada. O animal é jovem, tem cerca de 2 anos. Nos exames, os médicos encontraram um chumbinho alojado na costela. Infelizmente a gente acompanha alguns noticiários, né? Animal atropelado, animal que é abatido por esporte, né? Uma atividade criminal. Nós conseguimos mais uma vez reabilitar a estrela do Pantanal, onça pintada. Que encontre uma parceira à altura, né? É um macho maravilhoso, né? Que tenha vida longa e que se reproduza bastante.
Após denúncia do Ministério Público, a Polícia Federal vai investigar usuários de redes sociais que estão fazendo discurso de ódio contra a comunidade indígena de Dourados, no Mato Grosso do Sul, por causa da prioridade da vacinação da Covid-19. Nesta primeira etapa da imunização, a maior parte das doses será distribuída para indígenas do estado. O Ministério Público solicitou que a Polícia Federal instaure inquérito para identificar os autores das mensagens que poderão responder por crime de racismo. Nada de ódio aqui no Jornal das 22. Aqui a gente emana realmente o amor da informação da Palavra de Deus com um momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. O ensinamento de hoje está no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 19. Nesse texto, o missionário fala dos ataques sofridos pelo rei Davi. O inimigo se levantou contra você. E às vezes levanta de várias partes. Davi disse que ele estava sendo atacado de tudo quanto é lado. E era um caso, era um problema, era outro problema e resolveu. E ele resolveu tudo, clamando o fogo de Deus que queimou todos eles e destruiu tudo aquilo que estava acontecendo. É o que temos que fazer. Mas o inimigo veio como se fosse uma tromba d'água. O que é tromba d'água? Choveu muito na cabeceira lá do monte, lá e desce aquela tromba d'água rebentando tudo. E é perigosíssimo. Tem gente que acha gozado ficar lá na descida, tem umas piscinas lá, fica ali, não, agora está gostoso, vem uma pedra de 60 quilos rodando lá de cima, meu irmão, faz um estrago, não é brincadeira. E muitos já morreram assim. E às vezes até outros casos mais. Aí, olha o que Deus promete para nós aqui, Isaías 59, versículo 19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Quer dizer, o nome do Senhor tem que ser temido, respeitado, e a glória de Deus idem. Continue acompanhando o ensinamento do missionário Soares. Vindo o inimigo, que é o inimigo nosso, é Satanás, e os demônios, que traz todo tipo de doença, Covid, câncer, traz derrame, traz infarto, traz problema na bexiga, na próstata, nos ovários, nas trombas. Em todo mundo o bicho atua aí fazendo essas coisas. Vindo o inimigo como corrente de água forte, aquela que rebenta tudo que está pela frente. O que Deus promete fazer? O Espírito do Senhor, maiúsculo é o Espírito Santo, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O que é arvorar? É levantar a bandeira. Deixa eu explicar melhor. Aqui está havendo uma guerra, ou está para ver. Aqui está o inimigo A, o inimigo B. Eles se odeiam e querem se destruir. Estão preparadíssimos. O inimigo A vem como se fosse uma torrente d'água com todo mundo. O inimigo B que sai fugindo, não. O inimigo B, que é inimigo deles, né? É nosso é amigo B. O A é o inimigo. O B é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor arvora a bandeira. Ele citou aqui um caso que acontecia nas guerras do passado. O comandante levantava a bandeira e disse, atacai! E dizia a todo mundo. Então quem vai fazer isso é o Espírito do Senhor. Chegou o momento da pergunta para o missionário responder. Para receber a cura, é preciso ser batizado nas águas. Olha, às vezes é assim, mas por que às vezes é e não é? Não é, mas é. E como é que é? Às vezes a pessoa é um rebelde. Não vou batizar coisa nenhuma, mas Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Pessoa que aceitou Jesus, que teve, então não aceitou. Essa pessoa está brincando de fé. Ela passou a ser cristã, evangélica, como a pessoa torce para o Vasco, passa para o Flamengo, depois volta para o Vasco, vai para o Fluminense, vai para o Botafogo, ou depois até esquece o time do Rio, vai torcer lá para o Benfica em Portugal, porque não sei lá mais quem está lá. Não interessa, a gente tem que fazer aquilo que Deus manda. E a gente fazendo, nós vamos ser abençoados em nome do Senhor Jesus. E ouça com atenção a mensagem que o missionário Soares deixou na live de hoje. O Espírito do Senhor arvorará com ele a sua bandeira, vai entrar em guerra. E quem são os soldados? Os anjos de Deus, filho de Deus. São milhões, bilhões. E não tem nada que vai fazer o Espírito de Deus perder a batalha. Ele é Deus. Ele vence. Ele é do bem. E ele vai triunfar em nome de Jesus. Você vai conseguir essa vitória. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.